pessoal, tudo bem com você? E aí, vamos para mais um papo reto, entendendo aí o conceito de folha de pagamento, que é um dos assuntos que faz um grilinho na cabeça. Gri, gri. Vamos tirar ele então? O que acontece em relação à folha de pagamento? A folha de pagamento, ela tem dois tipos de registro. O registro econômico, que a gente já vem aí conversando a respeito disso, e o registro financeiro. Então acaba gerando algumas sensações em relação a esse gasto de folha. Então vamos lá entender por essas sensações e o impacto que o gasto de folha tem no seu resultado. Primeiro ponto, quando nós falamos em gasto com folha econômico, nós estamos falando dos registros das verbas menos os descontos e provisões. Muito bem. Então, o que eu vou ter ali no meu gasto em relação ao meu registro econômico da folha de pagamento? Eu vou ter o meu custo ou gasto, como alguns dizem despesa, enfim, então vamos deixar aqui em gasto, que vai fazer uma união de custo e despesa. O meu gasto de folha, que é os salários, mais hora extra, comissões, outras variáveis, menos os descontos de atrasos, desconto de adiantamento. Então ele compõe aquela verba do salário, você só pagou antecipado, então não é um desconto. Isso ele tem um efeito no fluxo de caixa, mas no econômico é o meu gasto com salário, não tem o gasto com adiantamento, porque você adiantou um pedaço do salário do seu colaborador. O que a gente chama de variáveis, as comissões, as horas extras, esse compõe uma evolução no custo da sua folha, porque a gente parte do princípio que o gasto com a sua folha é o salário mais os encargos e as provisões. Quando eu tenho essas variáveis, ela eleva o meu gasto com folha. Então, quando eu tenho lá o meu montante de salário, mais os meus montantes dessas variáveis, eu devo fazer o quê? Eu devo fazer uma provisão. Só recordando que nós estamos falando do regime ou apuração econômico. Então, eu vou fazer a provisão do meu 13º e das férias, certo? Então, para isso, eu vou para o 13º provisionar 1/12, ou seja, vou pegar aquele meu montante de salário ou das variáveis, somar e dividir por 12 e irei provisionar. O mesmo vai acontecer para férias, tá? Só que nas férias eu vou fazer uma provisão de mais um terço, certo? Então, além do 1/12, eu tenho mais um terço do 1/12 do que eu provisionei. Então, esses são os meus custos. Falando economicamente, novamente, tá? Então, e aí sobre isso eu vou calcular o quê? Os meus encargos. Lembrando que sobre folha nós não falamos, impostos, nós falamos encargos, que é o meu FGTS, que está aí em 8%, e mais a questão que o 8% ele vai de gasto mensal, e dá um impacto no mês seguinte na folha, e o mesmo acontece com o INSS, que tem um percentual que é descontado da folha de pagamento do colaborador, então ele é descontado daquela base de salário 11%, então você não coloca os 11%, não é custo da empresa. Os 11%, ou uma tabela menor, porque vai para uma faixa de salarial, 7%, 8%, aí depende aí do salário do seu colaborador. Esse daí está lá, esse custo, esse gasto já está dentro da base de salário dele. Então não é um custo ou um gasto adicional, como você imagina, dentro da sua folha. O que é gasto de INSS para a sua folha é a parte empresa, que fica ali naqueles entre 22% a 25%, tudo depende daquela parte de terceiros, uma classificação da sua empresa, como é que está a questão também de acidente de trabalho, enfim, você tem tudo essa classificação lá para fazer a parte da empresa, desde que você não esteja
no Simples Nacional. E aí gera aquela sensação, nossa, chega no final do ano, os meus gastos vão lá em cima por conta do 13º. Isso não acontece, porque você já foi fazendo uma provisão no seu resultado. O que acontece é que pode ter faltado uma estratégia, porque a partir do momento que você faz no seu econômico uma provisão dos seus gastos, porque lembrando que quando o colaborador ele trabalha 30 dias, ele tem o direito adquirido dessas férias e desse 13º. Então significa que eu tenho que reconhecer, lembra que nós falamos lá no nosso passivo, que estão as nossas obrigações, eu tenho que reconhecer que eu tenho essa obrigação. Ele trabalhou e então eu adquiri uma obrigação. Quando eu faço a minha provisão de caixa, né, faço o meu fechamento de caixa, eu tenho o que efetivamente eu estou fazendo de pagamento, realizando ali efetivamente. Mas para essas contas que existe uma provisão do direito adquirido aí pelo meu colaborador, né? Então uma obrigação da minha empresa, eu devo colocar sim uma linha lá de provisões no que eu chamo de reserva de caixa. Então você vai colocar o seu caixa líquido, que é exatamente aquilo que bate com o banco, né, que são todas as suas entradas e saídas daquele período, então efetivamente o que você pagou e o que você recebeu, e depois você coloca lá, a gente já falou de colocar uma linha ali, né, das contas atrasadas no fluxo de caixa, a gente falou isso num outro vídeo, e aí eu gosto de colocar também uma linha ali que é um caixa, como se fosse um caixa comprometido, que é o caixa das suas provisões, que é um passivo que você precisa ali se preparar para fazer o pagamento. Então, para empresas que têm aí até uma questão de necessidade por conta da atividade, das férias coletivas, de trabalhar e ainda tem a questão da saída, né, do 13º, tudo no mesmo período, ou seja, tem uma necessidade aí de caixa, né, uma disponibilidade, então tem que ser estratégico na hora de visualizar esse caixa. Então eu preciso ter uma linha ali do que já são valores comprometidos, valores que vão ter uma saída um pouco mais lá na frente, né? Por exemplo, se eu estiver olhando meu caixa de março, abril, eu tenho que ter uma visão dessa necessidade de caixa ali em novembro, em dezembro, para cumprir aí com as minhas obrigações de 13º. E, no caso, se tiver essa necessidade aí por uma questão de mercado, né, da férias coletiva nesse período, porque tem dificuldade de dar férias para colaborador em outros períodos, a reserva se faz ainda necessária maior, né? Então, para que você não tenha nenhum susto e fique com essa sensação de que, meu gasto, não, seu gasto não cresceu, a sua saída de caixa sim que está maior. E para o caso de outras empresas, em alguns segmentos que, por questões de sazonalidade, e aí dá um período de férias, né, uma quantidade maior de funcionários de férias em outros períodos que não sejam, por exemplo, de final de ano, mas tem que ter uma concentração, e ainda se faz também necessária, porque a partir do momento que você consegue visualizar no seu caixa a sua necessidade das saídas, isso faz com que você consiga trabalhar o seu caixa de forma estratégica, se preparando para que não tenha que entrar aí numa necessidade de buscar recursos, como a gente já falou aqui, que infelizmente acaba penalizando mais ainda o empresário, que é buscar dinheiro aí a custo de mercado, que acaba aí elevando os custos financeiros. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Para quem gostou, não esquece, deixa seu like aqui para que a gente possa aí continuar esse trabalho de compartilhar conhecimentos. Uma boa semana!